Qual é o melhor tipo de batida de pênalti? Alguns tempos atrás eu fiz um vídeo aqui no canal sobre cobrança de pênalti, só que olhando do ponto de vista do goleiro, né? Hoje nós vamos falar sobre cobrança de pênalti, mas dessa vez olhando do ponto de vista do cobrador, né? Qual a melhor tipo de batida de pênalti? Existe alguma estratégia mais eficaz, alguma estratégia específica com que o atacante consiga ter melhores resultados, ter mais gols, dificultar a ação do goleiro? Bom, já é muito bem entendido, tanto na prática quanto no meio acadêmico, né, que de maneira geral nós podemos dividir as cobranças de pênalti, né, em dois tipos de estratégias diferentes do ponto de vista do cobrador. A estratégia goleiro dependente e a estratégia goleiro independente. Bom, o que é isso? Teve um artigo publicado na Journal of Sport Science em 2014 que buscou, primeiro, criar critérios, né, identificar quais são os melhores parâmetros para se identificar e diferenciar uma cobrança da outra, uma estratégia da outra. E depois buscou avaliar a eficácia dessas duas cobranças, para ver se realmente existia alguma diferença, né? Porque até então existiam alguns estudos, mas nada muito conclusivo e tinha muitas percepções subjetivas da prática, né, do meio de quem estava ali, dos treinadores e tal, mas não tinha nada concreto. Então buscou se identificar primeiro, criar parâmetros reais para identificar essas duas, saber diferenciar e avaliar de fato qual que é a melhor, qual a prevalência e a eficácia. Bom, e o que eles descobriram? Primeiro, como que a gente consegue diferenciar essas duas? Qual a diferença entre as duas? Eles chegaram a 3 parâmetros que a gente pode usar. O primeiro deles é a atenção ao goleiro. No goleiro, e esse aqui para mim é o principal aspecto, né, que é na estratégia de goleiro dependente, o cobrador ele passa muito tempo, ou talvez durante toda a trajetória de corrida até a bola, olhando para o goleiro. Ele busca informações do goleiro para conseguir direcionar a batida. Ou seja, ele cobra, ele direciona, escolhe o canto em função do goleiro. Por isso, goleiro dependente. Já na estratégia goleiro independente, ele não cobra em função do goleiro. Ele escolhe um canto, bate naquele canto, independente da ação do goleiro. Então, normalmente, a atenção dele, o olhar dele vai estar muitas vezes para a bola e olha muito pouco, quase nada para o goleiro. Então, esse para mim é o principal ponto que diferencia as duas. Os outros dois tipos são tipo de técnica de chute, aí diferencia pela questão de parte externa do pé, parte interna ou peito de pé. Sendo bem sincero, essa é bem menos relevante, né? E é uma coisa que o goleiro, para identificar qual vai ser, para tentar antecipar, só vai conseguir na hora que o pé encaixa na bola para bater, então é bem mais difícil de identificar essa variável, diferente do olhar do cobrador, que você pode ver se o goleiro pode ver se o cobrador está olhando para ele durante a trajetória da corrida. E por último é a questão da mecânica da corrida. Na batida do goleiro dependente, normalmente o cobrador vai até a bola, ele vai uma corrida mais estagnada, né? Ele vai dando umas travadas, vai olhando para o goleiro. No goleiro independente, o cobrador que vem, ele já vem direto. Ele normalmente tem uma corrida mais contínua, mais direta. Ele corre e bate. Ele não fica parando, olhando para o goleiro. Então, desses 3 aspectos, acho que os 2 mais relevantes seriam esses: a atenção ao goleiro, ou não, ou seja, o olhar do atacante e a mecânica, né, a fluência da corrida, se é uma corrida contínua ou uma corrida com mais estagnada, né, com mais paradas. Vamos ver agora aqui nos vídeos, né, a diferença na prática entre essas duas cobranças, né. Primeiro, a questão do goleiro dependente, né. Vamos ver aqui o Gabigol do Flamengo, atacante do Flamengo, que é reconhecidamente um cobrador que utiliza essa estratégia goleiro dependente. Então você vê que muitas das batidas dele, perceba a corrida dele, é uma corrida muito mais estagnada, né? Ele para mais, olha para o goleiro a todo momento, principalmente buscando informações do goleiro. Perceba que a todo momento está com o olhar direcionado para o goleiro. A corrida é aquela corrida mais travada, justamente para tentar tirar do goleiro. Essa é aquela cobrança que normalmente você tira do goleiro. Muitas vezes o chute não é aquele chute forte, potente, porque ele busca exatamente isso, né? O objetivo dele é tirar do goleiro. Então, essa seria a cobrança goleiro dependente, né? Uma corrida mais travada, olhando para o goleiro fixamente o tempo inteiro, buscando informações para tentar esperar o goleiro dar a deixa, indicar o lado, e ele vai e tenta cobrar do lado oposto, né? Às vezes nem sempre cobra do lado oposto, mas é bem comum. E aí a gente tem também a do goleiro
independente, né? Aí perceba a diferença aqui, usando o exemplo do Veiga, né? Perceba primeiro a questão da corrida, né? Como é que ele vai direto para a bola. Ele não quer nem saber, não tem aquela corrida, aquelas travadas, não é uma corrida estagnada, é uma corrida contínua, vai para a bola e bate. E em momento nenhum olha para o goleiro, né? Você vê que o tempo todo olhando para a bola, cabeça baixa, fixa na bola, corre até a bola, finaliza e gol. Então não se preocupa muito em tirar do goleiro, né? Ele tem a cobrança de segurança dele, confia nela, vai para a bola e faz o gol. Bom, e agora entra a questão, né? Qual que é a mais eficaz? Nós vimos as duas aqui, o exemplo das duas. Qual seria melhor? Qual que seria mais eficaz? Existe alguma mais eficaz? Existe alguma que consiga gerar mais gols do que outra? E aí é que entra o dado curioso, né? Os autores, quando foram avaliar todas as penalidades das competições, né? Pegaram essa amostra das Copas do Mundo, né, e das Eurocopas, de 84 a 2012 e Copa do Mundo de 86 a 2010, eles perceberam que mesmo a estratégia goleiro independente sendo escolhida na maior parte das vezes, ela não é necessariamente mais eficaz do que a goleiro dependente. Mas também a goleiro dependente não é mais eficaz. As duas tiveram a mesma eficácia, praticamente. Foram consideradas equivalentes. Uma diferença mínima ali. O goleiro independente de aproximadamente 73% e o goleiro dependente uns 70, 71%. Só que foi uma diferença considerada estatisticamente não significativa. Então, sim, para todos os efeitos, as duas são equivalentes. Então, não há evidências, o estudo mostrou que não há evidência de que existe uma estratégia de cobrança melhor do que a outra. O que existe, é o que eles mostraram, é que existe uma questão de preferência de utilização de uma em detrimento da outra, por conta de uma questão muito mais de segurança, de batida preferencial, mas não existe necessariamente uma mais eficaz que a outra. Então, independente da batida que o atleta escolher, ele, na média, pegando uma amostra muito grande de pênaltis batidos, ele vai ter a mesma eficácia se tentar uma estratégia ou se tentar a outra. Para a gente concluir, apesar dos estudos, os resultados do estudo ter mostrado que as estratégias são equivalentes, isso não significa que o sucesso independe da escolha da batida, da estratégia. Por quê? Porque aqui a gente está olhando, o estudo, no caso, está olhando as estratégias de maneira geral, olhando uma amostra muito grande de diversos atletas diferentes, em diversos cenários, contextos diferentes dentro das partidas. Agora, quando a gente está falando de um atleta específico, um jogo específico, determinada estratégia pode ser melhor para ele do que a outra. Muito por conta de questão da afinidade do atleta com a estratégia. Muitas vezes uma para ele é melhor do que a outra. Muito pela questão do jogo, do momento do jogo. Se é um jogo que ele está perdendo, que ele está ganhando. Se ele está jogando dentro de casa, se ele está jogando fora de casa. Se é um jogo de mata-mata. Se tem pressão da torcida. Do momento que aquele atleta vive. Será que ele está vindo de uma má fase? Será que ele está vindo de uma boa fase? Será que ele perdeu os últimos pênaltis que ele cobrou? Será que ele vem de uma série de que ele tem marcado muitos gols de pênalti? Então tudo isso, todas essas minúcias, todas essas nuances, esses pormenores vão influenciar na conversão daquele pênalti em gol ou não. Por isso que o futebol é um esporte tão apaixonante.